Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, como todos nós sabemos, a Bazuca é uma oportunidade única para recuperar o país dos efeitos nefastos da crise pandémica, bem como uma oportunidade única para prepararmos um futuro melhor para o nosso país. E essa importância é, aliás, reconhecida pelo Governo, que ao longo das 453 páginas do relatório que acompanha a proposta do Orçamento de Estado faz 300 referências ao Plano de Recuperação e Resiliência. A pergunta que eu lhe faço desde logo é, Sr. Ministro, se acha curial que um plano destes, com a importância que este plano tem para o país, para os portugueses, tenha sido elaborado apenas pelo Governo, sem qualquer espaço de apreciação pública, sem qualquer debate público, sem qualquer debate parlamentar. E isto significa que o país vai ficar refém de um plano de investimentos engendrado pelo Governo e, por isso, da sua total responsabilidade, cujas opções são claramente duvidosas, não só porque se trata de um plano que apenas se destina a apoiar o Governo, ao investimento público, deixando para trás o investimento privado e também o incentivo às empresas, porque apenas cerca de 1/3 desse plano é afeto a apoio às empresas. Ao secundarizar as empresas, este plano não aposta na criação de emprego de qualidade, não aposta na competitividade e no crescimento da economia do nosso país. E como é que podemos executar, pergunto também, Sr. Ministro, como é que podemos executar o PRR até 2026 se as agências públicas que têm a responsabilidade de avaliar, acompanhar as candidaturas, os projetos de investimento que são apresentados pelos empresários, não têm capacidade para dar uma resposta em tempo útil, na medida em que, em tempo útil e com o rigor e a exigência que é necessária, porque essas agências não dispõem de recursos financeiros e humanos para o fazer. Alguns projetos demoram cerca de 18 meses para serem apreciados e muitas vezes 9 a 12 meses. Não somos nós que o dizemos, são os empresários que o dizem, é a CIP que o diz. Os maiores atrasos registram-se nos projetos referentes a incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico no Portugal 2020, porque estes obrigam à contratação de serviços externos para avaliarem, serviços de peritos, para avaliarem os projetos que são mais sofisticados. A nova Presidente da ANI, a Joana Mendonça, na entrevista que deu ao Expresso em agosto, disse, e passo a citar, que fizemos um levantamento dos nossos prazos e estão todos fora daquilo que é a meta legalmente fixada, exigida. Só para a análise das candidaturas demoramos entre 120 e 200 dias úteis, dependendo da complexidade dos projetos. Há aqui uma roda que não anda e não conseguimos andar com um carro que tem um pneu furado. O antigo administrador da ANI, Paulo Saico, ainda também já alertou para esta situação e passo a citar. Quando vi que a gestão do PRR seria entregue aos mesmos organismos do Portugal 2020, deitei as mãos à cabeça. Então temos 10 mil milhões deste quadro comunitário por executar, mais os milhões do próximo, mais o PRR, e é com esta gente que se vai fazer isto tudo. Não basta dizer que vêm milhões para as empresas se o Governo não dotar rapidamente estes organismos de recursos humanos e financeiros necessários, será um desastre para as empresas. Mesmo a estrutura de missão Recuperar Portugal, que tem a responsabilidade da gestão e acompanhamento destes projetos e do PRR, ainda não tem sequer os 60 funcionários que são necessários para que esta estrutura funcione regularmente. Mas os atrasos não ficam só apenas na aprovação dos projetos e das candidaturas. Também estes atrasos registram-se também relativamente aos pedidos de pagamento e, portanto, a demora vai entre 6 meses, 12 meses e 18 meses. E para a CIP diz que é inexplicável o tempo que os organismos públicos demoram a avaliar cada pedido de pagamento, quase cerca de mais de 6 meses, 12 meses e chega a levar até 18 meses. Pergunto, Sr. Ministro, como pode entender, a este propósito, pergunto-lhe o que é que está a ser feito, ou o que é que vai ser feito a este propósito, quanto tempo terão de esperar os investidores para saberem se podem ou não contar com os apoios comunitários e se acha que estão reunidas todas as condições para a boa execução do PRR, de que depende o futuro do nosso país. E se estamos perante uma oportunidade única de acesso a fundos estruturais para recuperar e desenvolver o país, não podemos deixar de sublinhar que enfrentamos ao mesmo tempo um elevado risco desta oportunidade ser irremediavelmente perdida.
não só dado ao reduzido horizonte temporal para a execução deste plano, que é até 2026, mas também, e em especial, porque o Governo não está a garantir as condições para a regular execução deste plano. O Algarve, agora relativamente a outro assunto, o Algarve sofre uma crise económica e social sem precedentes, é a região do país mais afetada pela crise pandémica, a par da Madeira. O Algarve é apontado por isso mesmo como uma das regiões mais expostas à pandemia e cerca de 42% dos empregos encontram-se em risco. Isto porque, como se sabe, o Algarve depende essencialmente de um setor, o setor turístico e, portanto, do alojamento, restauração e todas as atividades conexas, e devido a esta especialização da nossa economia, e sendo o setor turístico o setor mais afetado pela crise pandémica e cuja retoma vai ser mais lenta, pergunto, Sr. Ministro, se no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, em especial na componente de recuperação, houve alguma ponderação na distribuição dos apoios por região, de forma a afetar mais apoios às zonas mais afetadas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.